todos da TV Cidade. Seguimos as nossas gravações, mantendo todos os nossos cuidados de saúde. Mas como mantemos uma distância, para uma escuta melhor, né, para uma escuta mais confortável, nós vamos tirar as máscaras. Então, uma viagem, ela acontece quando a gente vai para o outro lado do mundo, quando a gente vai para o outro lado do país, mas também acontece quando viajamos para o outro lado da cidade. E agora passamos por uma situação de pandemia. E o nosso turismo agora vai começar obrigatoriamente por aqui. E mais do que nunca, precisamos saber o que está acontecendo ao nosso redor, o nosso entorno, para valorizar e para buscarmos opções aqui na nossa região. E pensando nisso, hoje nós estamos recebendo a Márcia Ferronato, diretora executiva da SEG, Rudinei Galafassi, diretor do Contour. Isso? Muito obrigado por terem aceito o convite. Também lhes convido a retirarem as máscaras. Vamos lá. Conversa Muito obrigada. Fica mais tranquila. Fica mais confortável. Muito obrigada por terem aceito o convite, por estar aqui conosco hoje. Márcia, me fale um pouquinho do SEG, com o trabalho realizado, como é que as coisas estão acontecendo. Bom, o SEG, inclusive, o Rudi diretor, pertence também ao SEG, que é o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria, da região Vivinho. E, para nossa honra, Farroupilha faz parte dessa região Vivinho, então a gente atende também empresários desse segmento, ligados à gastronomia e hotelaria, bares e casas noturnas. Então aqui em Farroupilha a gente tem um número bom de associados, mais de 300 desses segmentos. E o SEG, na realidade, é uma entidade que está em defesa desse setor, que tem um braço no turismo, além do dia a dia da comunidade, porque você precisa alimentar as pessoas também que estão na comunidade, não é só o turista, você acolhe as pessoas que trabalham aqui. Né, com o turista e com Exato, então a gente tem duas frentes, uma que atendendo o empresário para ele ter o suporte do que ele precisa, das demandas deles para a gestão da empresa e também esse outro braço aí mais ligado ao turismo que a gente vem atuando, tanto que o nosso diretor está aí na presidência do Contour de Farroupilha. Então, via-se que tinha um vírus que estava na China, que lá estava tudo fechando, que pessoas estavam falecendo, que depois foi para a Europa, mas falo até por mim, não imaginava que ele chegaria até aqui. E chegou. E chegou de uma forma muito rápida, muito abrupta e pegou, acho que, todo mundo de surpresa. E a percepção do turismo, do setor do turismo também foi essa? Na realidade, eu acho que nem o mundo, nem quando estava acontecendo na China, tinha essa dimensão, teria dado essa dimensão que teríamos esse impacto, né? Então, o que eu vejo? Primeiro, ninguém esperava. Nós, por exemplo, falando na área do turismo, nós estávamos pensando num ano maravilhoso, com vários feriados, também saindo já da crise que já vinha, né, 2015, 2016, 2017 no auge, assim, então começando a sair de uma crise econômica já longa, e aí somos, né, atropelados por esse tsunami, porque eu digo que esse vírus criou um tsunami, né, em todos os setores. Então o que a gente percebe é que no fundo ninguém tinha essa dimensão, acho que nem lá a China, né, quando começou todo esse, a gente ficar sabendo disso. Eu acho que até hoje tem pessoas que ainda estão achando que não é bem aquilo, então porque a gente tem várias informações, né? Então às vezes usa máscara, às vezes não usa máscara. É um exemplo. No início era para não usar máscara, agora todo mundo de máscara e, por favor, todo mundo use máscara, que é importante para a sua saúde e para dos outros. Então, essa insegurança... E essa incerteza também do que... vamos usar máscara, sim, vamos usar. Mas o que mais fazer, o que daqui a pouco está se fazendo a mais ou a menos, acho que isso também que deixa todo mundo numa certa aflição, né? É que a mudança sempre gera conflito. Você imagina uma mudança igual a essa, onde você tem que mudar de comportamento. Mas o que a gente percebe no vírus, propriamente dito, na pandemia, é de que são mudanças de comportamento de higiene,
que precisa ser alterados. Né? Então, e isso é um pouco chocante para nós. E aí eu vou chamar a atenção no caso... que um puxão de orelha dizendo que vocês não estavam fazendo certo. Exato. Claro que estamos simplificando a coisa, mas enfim, é um pouco nessa linha. E aí, puxando, né, para o nosso assado, né, na gastronomia e hotelaria, nós temos uma linha dos EPIs que todo mundo fala. Nós desde sempre temos EPIs dentro das nossas casas, da hotelaria, da gastronomia. Os POPs da hotelaria. Sim. Então essa parte da vigilância sanitária no Brasil, inclusive, ela é muito rígida e tem uma cobrança muito forte. A própria vigilância daqui de Farroupilha, eles são super orientativos, estão junto, então a gente tem um controle muito bom. Felizmente, porque é um passo a mais que a gente tem que dar. Então, e isso não é a Márcia que está falando em função da gastronomia, da hotelaria, não. Isso o mundo diz, por exemplo, em relação aos vinhos, né, também comparando, já que a gente tem essas regiões vinícolas por causa do enoturismo. Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que se orgulhar, né, e avançar, ir para frente. Bom, o que mais? Bom, se a casa, da porta para dentro, está fazendo o correto que a legislação exige, seja a portaria 78, seja a RDC 216, enfim, que mais que a gente precisa avançar? O cliente também tem que entender que ele tem um processo dentro dessas casas. Que ele faz parte desse protocolo, ele tem a parte dele a cumprir. Exatamente. Então, eu acho que é uma grande introspecção que todos nós temos que fazer. O empresário, a comunidade, o turista, quando chega nesses territórios. E fazendo uma linha do tempo, né? Foi o quê? 18, 19 de março que veio a informação, fechou dia 20, praticamente. Então, 20, mas 19. se ficou sabendo que iria fechar, tipo, dia 18, 19. 24 horas antes. 24 horas antes. Então, a maioria não teve tempo de se organizar com estoque, com nada. Foi... É que a questão em si não foi relativo a estoques, foi que nós tínhamos um ano projetado dentro da ocupação hoteleira como um dos melhores anos, né? Eventos todos agendados até dezembro, né? Feriados, porque eram feriados próximos aos finais de semana, né? Estamos saindo de um, né, que dá certo. Então, em janeiro já se tinha uma projeção da taxa de ocupação enorme. E aí, quando você todos os investimentos, todas as projeções em cima dessa projeção boa, né? Você recebe um decreto que você tem que fechar em 24 horas ou dentro do mesmo dia, né? E isso te pega de surpresa como empresário, porque você não está preparado para isso. Não é uma questão, umas férias coletivas, então não vou me organizar para isso. Não, ninguém se organizou, né? Grupos têm que ser cancelados, eventos têm que ser cancelados. E como é que foi na prática isso? Foi... Pode falar melhor que eu. Na prática, você tem que, na verdade, em primeiro lugar, a gente se sentiu um pouco perdido no sentido de como gerir em relação aos funcionários, né? Porque até então não tinha nem uma resolução que pudesse dizer, bom... acho que também não tinha como ser diferente, né? Porque nunca antes foi nada parecido, né? É verdade. E aí, então, a questão dos funcionários, principalmente, começou a... O nosso sindicato até se antecipou, previu que haveria um fechamento e fez um acordo de ambas as partes, com o Sindicato dos Trabalhadores, né, que se porventura houvesse essa pandemia, teriam algumas medidas que poderiam ser tomadas que houvesse... mitigatórias. Isso, justamente para facilitar de ambas as partes. Mas o governo em si, o governo federal, ele demorou para agir. Então você como empresário não sabe como agir, se você vai dar férias, se você vai deixar em casa sem nenhuma informação precisa da parte dele. E tinha que fechar. E mais, nessa linha, assim, o que o SEG fez ali com a orientação, inclusive, da diretoria? Nós montamos um plantão. Para quê? Para ter informação com assessoria jurídica e equipe, para passar a informação mais correta possível, acabar com tantas fake news que tem por aí, né? Por favor, quem não tem certeza, né, não muito passa. Rápido, que valia de manhã, às vezes à noite, já não valia mais, né? E que chegasse uma informação precisa para eles. Mesmo assim, a gente ficava na dúvida. Então, isso é importante. Isso veio deles, da diretoria, dizer, façam isso, né? Eu acho que vamos nessa linha. E aí veio a 936, que aliviou um pouquinho, que é o que você
coloca uma equipe, seja no contrato, suspensão de contrato ou na redução da jornada, e que agora, inclusive, o sindicato, por decisão também da diretoria, está pleiteando junto ao governo e aos senadores, deputados, a prorrogação, porque termina agora, em junho. Tá. E a pandemia não terminou. Voltando à linha do tempo, então dia 20 fechou. Dia 20 fechou. E quando que teve, claro, teve toda essa questão legal que foi sendo acompanhado, mas quando teve a primeira brechinha, assim, que não, olha, dá para habilitar o segmento, foi que dia, assim, ou quanto tempo depois? Foi bem relativo, né, para cada ramo, tanto dos restaurantes quanto da hotelaria, né. A primeira informação era um fechamento geral. Aí depois hotéis e restaurantes ao longo de rodovias estaduais e federais começaram a se tornar serviços essenciais, né? E aí, posteriormente, hotéis puderam ser reabertos fora das rodovias e restaurante foi o último passo, né? A última reabertura aqui na nossa cidade, principalmente. Entendi. Que faz 15 dias? Não, 20 dias. Em torno disso. E os Eu já hotéis? estou atrapalhada até, porque nós já estamos em maio, né, no final, então faz mais tempo, faz mais um mês que já que abriu os restaurantes. 30 dias. E aí, hoje, os hotéis, como é que eles estão orientados a atender, a abrir? Como é que um turista que hoje está vindo de outra região ou que está de passagem aqui pela Serra, como é que ele vai encontrar um hotel, um serviço de hotel ou de restaurante? O que hoje, né, até como a gente falou, as coisas mudam, mas né? Eu acho que tem que dar uma contextualizada. Lá atrás, como o Rudy falou, ninguém sabia muito o que ia acontecer. Não que a gente tenha todas as certezas agora, mas enfim, então, o município de Farroupilha tinha um decreto, o estado tinha outro, o federal outro, o município ao lado tinha outro, então isso criava até uma certa ansiedade. Não tinha um alinhamento. Nisso eu parabenizo o governo do Rio Grande do Sul, que pelo menos agora, mesmo que a gente não concorde com algumas coisas, tem uma linha. Então, a partir desse programa de distanciamento controlado, eu acho que a gente conseguiu se entender um pouco melhor, né? A gente tem um caminho, discute algumas coisas, buscou, por exemplo, a reabertura dos buffets não com autoatendimento, mas enfim, que pudesse ser feito o serviço. Isso deu um norte. Então, acho que ali... talvez, eu acho que aí caiu a ficha de gente, isso não vai terminar logo, porque lá atrás não se tinha noção, se pensou uma semana, voltamos, não, aí foi mais uma semana, fecha quem, abre quem, e o que a gente ouve agora é o famoso termo de protocolos. Então todo mundo tem os seus protocolos. O que é importante a gente ter claro? O Rudy tem restaurante e tem hotel, ele tem obviamente o álcool gel 70, sim. Não é álcool gel 70, né, pessoal? Sim. Não é qualquer álcool gel, é um específico. Ele exige o uso de máscara, enfim, pode dizer, todo aquele checklist que tanto o decreto do Estado, quanto a Organização Mundial da Saúde, quanto o Ministério da Saúde, quanto a Prefeitura está cobrando, as empresas se adaptaram e instalaram isso implementaram isso nas suas casas. Não era questão de se negar a fazer, era de saber o que fazer. O que também. Por exemplo, primeiro era só máscara, agora determinadas atividades têm a facial. Sim. Então isso vai avançando. A mesma questão da máscara para todos, agora todos, é obrigatório, né, usar máscara no estado do Rio Grande do Sul. Farroupilha já tinha isso no decreto, né? A questão de medição de temperatura, principalmente para as equipes, porque pensa, nenhum empresário quer expor, né, a sua equipe, inclusive, não quer expor ninguém, tem uma comunidade toda, mas também os cuidados nisso, aí entra os EPIs. Porque, né? Pensando como marketing de um empreendimento, ninguém quer ter o seu estabelecimento vinculado a um foco de contaminação. Exatamente. Né? Isso é muito importante, né? Então, esses cuidados todos os empresários tiveram assim, fizeram um checklist bem direitinho e estão cumprindo. E eu acho que o passo agora é mostrar isso para a volta responsável, né? Cuidando tudo aquilo, sem aglomerações, aos pouquinhos.
Os hotéis são 50%, né? Nós estamos na bandeira laranja. É 50%, 60%, então, 60%, hoje, acho que. Se eu estou em Porto Alegre, eu quero visitar Caravaggio, apesar de que a Romaria, infelizmente, foi de forma virtual, mas aconteceu. Eu quero me hospedar. O que eu vou encontrar? Então, eu vou encontrar como que está funcionando o café da manhã, a lotação, como é que está na prática. O que se percebe é assim, ao longo do nosso estado, porque a nossa reabertura ela foi uma das primeiras no Brasil, São Paulo, Rio, tudo fechado, hotelaria, restaurantes, é que as empresas elas estão preparadas nesse momento para receber o público, mas elas não têm público. Elas, por quê? Porque as pessoas ainda não voltaram a ter o hábito de sair em função do medo, né, dos riscos, por mais que você mostre para elas que elas podem vir, que elas serão bem recebidas e irão se sentir seguras, né? Sim. Agora, o hotel ele vai muito de cada empreendedor, a forma como ele vai agir na ocupação dos apartamentos, porque você pode, como a gente está com uma taxa de ocupação abaixo da média, você pode adotar alguns padrões. Hotéis que têm mais andares adotam o padrão de um andar por semana, ou outros padrões, como se a ocupação de um apartamento hoje, no check-out de amanhã, ele não vai ser ocupado para a próxima noite. Ele vai ficar vago 24 horas. Por quê? Porque tem ainda essa possibilidade, essa maleabilidade para isso, né? E fora que também a rouparia toda, né? Eles já têm os que são chamados POPs da hotelaria. Isso só foi intensificado. A preocupação agora do empresário é de mostrar isso para o turista e que ele pode vir, né, com os seus cuidados. Ele vem com a sua mascarazinha, ele vai cuidando para limpar a mão, limpar o sapato, enfim, essa coisa toda que a gente já tem. Porque a questão é, visto. não estamos numa tempestade que daqui a pouco vamos sair e passou. Vivemos um período de muita incerteza e eu acho que de alguma forma nós vamos ter que conviver com esse vírus, assim, por mais que vai surgir vacinas, esperamos, né, vai surgir medicamentos, mas assim, tudo isso leva tempo, né, e a vida de alguma forma vai precisar acontecer nessa transição, né. Na realidade vai passar, a gente sabe que vai passar, e uma situação, também a gente sabe que a vacina vai ser uma tranquilidade que vai ser passada para o mundo. Isso não é um recorte só de Brasil, nem de Farroupilha, mas o que eu vejo é o seguinte, essas incertezas é o dia a dia do empresário nesse país. Exatamente. Porque eles viviam numa crise anterior. Agora nós temos uma questão de saúde que machuca mais, porque você pode ter perdas, enfim, apesar da gente conviver com isso, porque a vida é finita, né? Sim. Mas quando você tem essas coisas muito mais próximas, você não consegue controlar, é um pouco mais inseguro. Mas eu digo sempre que o hino do Rio Grande faz jus ao nosso empresário, eles são aguerridos, são bravos e eles enfrentam isso. Então essa insegurança ela é um pouco do dia a dia do nosso empresário nesse país, mas isso está um pouco além porque está mais fora do nosso controle, vamos dizer. Mas a gente vai passar por isso. E assim, tá ruim, mas assim, acho que não é questão de uma constatação, mas tá ruim para todo mundo, né? Então, assim, acho que quando todo um setor sofre, é mais fácil de que juntos se retome de novo, né? Você tem todos, né? A pandemia, ela mostrou uma coisa que talvez antes não acontecesse, que é você começar a perceber o outro empresário do mesmo setor teu não como um concorrente, de certa forma. Porque chegou na pandemia, você precisava dele, você precisava unir forças para poder tomar uma iniciativa de chegar no poder público justamente e pedir algo, uma mudança. Esse decreto não está de acordo, a gente gostaria de alterar essa medida ou aquela. Então isso ajuda a fortalecer o empresariado para ele perceber assim, o sol nasce para todos, ele já não é mais meu concorrente porque eu preciso dele também, né? E assim, sempre acho que apesar de ser uma situação que ninguém gostaria de estar passando, né? Mas assim, acho que sempre temos que ver daqui a pouco o que podemos tirar de bom disso tudo, né? Um exemplo que eu gostaria de citar é, por exemplo, um check-in no hotel, né? Às vezes é demorado, às vezes tem que preencher um monte de papel e daqui a pouco, nessa situação, isso não vai poder acontecer
ou vai ser de uma forma mais online, de uma forma mais virtual, e vai ser mais rápida. Isso. E pode isso gerar menos custo também para o hotel. Citando esse exemplo, vocês acham que de alguma maneira vai diminuir o custo do turismo? O que de bom isso vai trazer? Bom, eu acho que tem várias situações. Primeiro, é um momento extremamente atípico, né? Então, por isso dessa ansiedade que gera em todos, não só no setor de turismo, mas em todos os setores. Vai deixar cicatrizes bem profundas, mas vai passar. Vai passar. E eu acho que tem uma situação. O Rudy já falou essa questão de juntar. Nós tínhamos o grupo de hotéis, que nós tínhamos uma liga, né, mais próxima. Agora nós conseguimos a mesma situação com o grupo de restaurante. Eles estão se falando mais, estão conversando mais. Há pouco estavam chamando no WhatsApp ali para ver algumas ações para a próxima semana. Então, acho que isso é um ganho já. Isso já é um ganho. Das pessoas se desarmarem um pouquinho de, não, vamos lá. Estamos todo mundo no mesmo barco, vamos enfrentar isso junto. E se ajudar, né? Se ajudar, eu acho que isso também é importante. Essa questão da tecnologia, eu tenho a impressão que a pandemia, ela acelerou o que a gente já estava desenhado para acontecer. Porque é fato, né, gente? A tecnologia vem cada vez mais, a gente vive na era da digital, das cidades digitais, enfim, isso está posto. Eu acho que a pandemia só acelerou isso, né? E sim, vai facilitar em algumas coisas no hotel, isso não significa que seja menos custo. Vamos ver como se comporta o mercado. Exato. Mas, hoje, na realidade, se tu fores pensar a margem de lucro do setor de serviço, na hotelaria, na gastronomia, no turismo, ela está mais encolhida, porque você acaba agregando, principalmente o setor, você agrega valor. Então, você vai agregando valor e aí a tua margem de lucro, às vezes, ela diminui. Então, automaticamente, eu acho que não é uma questão do preço pelo preço, é sim do que tu está ofertando. Né? Porque aí o visitante, o consumidor, o cliente, ele vai dizer, não, é um valor justo. Então, eu acho que não dá para resumir no valor puro e simples, mas a gente sabe que agora é o momento, tem várias pessoas fazendo, eu digo não é nem promoções, mas são adequações para ir atendendo e também ajudando o outro. Vou dar o exemplo de quem tem esses serviços essenciais que precisou trabalhar nesse período todo, foi feito várias adequações, né, para eles poderem estar aqui. E assim como na nossa vida cotidiana, em alguns momentos a gente se deu conta que conseguimos viver com menos, daqui a pouco conseguimos trabalhar com menos também. Sim. E manter o mesmo padrão, ou daqui a pouco algumas negociações que estiveram nesse período, elas podem continuar depois. Um exemplo, a questão de aluguel. Poxa, se o locatário e o proprietário da minha sala, ele pôde me conceder um desconto de 50%, porque não daqui a pouco ele não consegue equilibrar um pouquinho mais a longo prazo, até para, agora uma opinião minha como viajante, como turista, Serra Gaúcha, ela tem um excelente turismo, somos privilegiados, mas não é um turismo muito barato, tem muitas opções que tu não paga nada, mas enfim, um roteiro pela Serra Gaúcha não é tão barato, daqui a pouco isso sirva também para adequar algumas questões de valores, né, que se consiga fazer o tanto quanto com um pouco menos, né. A gente tem um custo, se você for pensar no estado, a Serra tem um custo maior do que outras regiões do estado, nem vamos falar do Brasil. E isso acaba refletindo no como você consegue ofertar o produto. Uma coisa que eu acho que é importante também salientar dessa pandemia, quando a gente vai olhar para trás e perceber, é que a gente não tem as coisas na mão. Né? Então a mudança também de comportamento do cliente, tu comentaste, ela vai ser, não vai ser simples. Então quando as pessoas vão realmente voltar para jantar à noite, sair, curtir a noite,
né? Um bom vinho aqui na Serra, né? Os moscatéis aqui de Farroupilha, né? Quando a gente não tem certeza de nada, não tem uma receitinha pronta, mas tudo indica que não vai ser amanhã, né? O próprio turista, a gente está em campanhas fazendo uma divulgação local, regional, estado, porque muito longe, até porque o aéreo não está funcionando ainda, enfim, tem uma série de questões. Então, essa fatia na economia do turismo, ela foi bastante impactada e a volta é mais a longo prazo. Não vai ser amanhã. Então, nós temos dito que para as empresas, né, olharem com carinho, olhar de novo, cortar tudo que dá de novo, para se equilibrar nesse ano de 2020. Para 2021 começar, né, a retomadinha ali de equilíbrio econômico, mas realmente esse ano é para equilibrar. Para se manter vivo e planejar. Pode ser, tomara que nós estejamos errados, né? Sim. Tomara que isso volte que logo, mas não é assim. Como tem alguns especialistas que dizem que vai ser rápido, mas a retomada também. Isso. Esperamos. A gente sabe também de demissões, né? Além de fechamentos de empresa, nós tivemos demissões, então há menos dinheiro no mercado. Tem um número, uma porcentagem assim, de demissões? Nós temos só uma estimativa ainda, porque na realidade agora, final desse mês, semana que vem, é que fecha um ciclo também das contratações, das suspensões de contratos, jornadas, aí acho que a gente vai ter uma ideia de maior, mas a gente acredita que no nosso setor mais de 30%. 30% de demissões. Do todo, tá? Gastronomia, hotelaria, bares, casa de banho. Hotéis de rede, alguns que tinham mais de uma unidade acabam no momento não abrindo todas, né? Só com uma. Então isso, e a gente também estima em torno de 15 a 20% de fechamentos de empresas. Então por isso que eu digo, a gente corta na carne, cicatrizes bem profundas, porque são sonhos, né? Sim, Ruth? Sim. A família inteira trabalha muito tempo nisso, investiu, né? Criou uma série de coisas. Uma irmã estudando fora, inclusive, na área de gastronomia, e pensa de uma hora para outra você ter que fechar. Não é o caso dele, né? Mas sim, então são sonhos que são rompidos. Né? Isso não é muito agradável. Não tem como ver um lado muito bom nisso, né? Isso. Mas assim, somos otimistas. Com certeza. Vai passar. Está passando. E lhe agradeço a Márcia, agradeço ao Rude por ter disponibilizado o tempo de vocês. E já nos colocamos à disposição sempre que tiver um evento, sempre que tiver qualquer produção, qualquer coisa que precisar do turismo, pode contar com a gente. Que se puder, fique em casa. Mas se puder também, viaje. E agora a gente vai viajar pela nossa região. Correto. Ok, então, obrigada, Aline. Obrigada pelo espaço na TV Cidade por divulgar, né, o turismo, divulgar o que a gente tem de bom nessa cidade. Aliás, pode ser uma fugidinha, janta num lugar, dorme no outro, aqui é tudo muito próximo. Vamos redescobrir a nossa região, que ela vale muito a pena, né? É verdade. Muito obrigada. Nós que agradecemos pelo convite. Obrigada.